E aí pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Arthur Pontes e bem-vindo ao meu canal Influente. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as famosas tag questions, que você pode usar tanto em uma conversa mais informal, como também em um discurso mais formal. Se a gente traduzir essas tag questions para o português, seria aquele famoso né, mas existem outras maneiras de você fazer esse né quando você faz perguntas, mas isso não é o conteúdo da aula de hoje. Mas antes disso, pessoal, antes da gente passar para o conteúdo da aula de hoje, eu queria pedir para vocês para já deixar o seu like, porque quando você faz isso, o YouTube reconhece que esse vídeo é importante, então ele faz com que esse vídeo seja para espalhado para um número maior de pessoas. Além disso, se você tiver interesse nesse tipo de conteúdo, se inscreve no meu canal, que eu posto vídeos sobre dicas de inglês todas as semanas aqui. Mas sem mais delongas, pessoal, vamos dar uma olhadinha nessas tag questions. Inicialmente, vocês precisam entender que, e eu já comentei em vídeos anteriores aqui do canal, vou até deixar um link na parte superior direita do vídeo para vocês clicarem e fazerem uma revisão disso. Eu falei para vocês que basicamente no inglês a gente pode fazer perguntas de três maneiras distintas. Bem, na verdade vocês precisam entender que no inglês, diferentemente do português, para você transformar uma frase numa pergunta, você tem que mudar a estrutura dessa frase. Não é só mudar a entonação da sua voz ou colocar um ponto de interrogação no final. Não é que nem no português, tá certo? Então eu vou deixar um linkzinho aqui para vocês darem uma olhada como vocês podem fazer isso. Mas basicamente você pode fazer isso de três maneiras distintas. Você pode usar os verbos modais, né, que são o can, o would, o will e assim sucessivamente. Em frases, quando você tem os verbos modais, você coloca esses verbos modais na frente do sujeito, e quando você faz isso, você transforma numa pergunta. Se não tiver um verbo modal, você pode olhar se tem verbo to be, que é o verbo ser e estar. Você faz basicamente a mesma coisa, pega o verbo to be e passa para frente do sujeito. Ou, para todos os outros casos, você vai usar o do. O do, nesse caso, não tem o sentido de fazer, mas ele é só colocado para mostrar que a frase é uma pergunta, ou, em outros casos, uma negação, tá certo? Então, o que são tag questions? Tag questions. É aquele, é aquele famoso né que você coloca no final da pergunta e transforma uma afirmação, uma negação, no final de uma pergunta não. Você coloca ela no final de uma afirmação, uma negação e transforma a negação ou afirmação em uma pergunta. Então vamos olhar como é que a gente faz isso no inglês. Imagina que você tem uma frase assim: You can play tennis. Você pode jogar tênis. Como isso aqui como a gente tem um verbo modal, que é o verbo can, para a gente transformar essa oração em uma pergunta, o que geralmente nós faríamos, como eu falei anteriormente, é colocar o verbo modal antes do sujeito. Can you play tennis? Mas as tag questions, elas funcionam de uma maneira distinta. Então você vai ter a sua afirmação e você vai utilizar o verbo que você usaria para fazer a pergunta, mas você vai usar ela no final. E caso a frase for uma afirmação, como é o caso aqui, você vai perguntar negando. Por exemplo, can't you? Então isso aqui é uma pergunta. Isso aqui, pessoal, ocorre quando a gente tem um verbo modal. Quando a gente tem um verbo to be, então, por exemplo, you are at home, você está em casa, a maneira como a gente
geralmente transforma isso aí numa pergunta, a gente vai pegar o verbo to be e colocar para frente do sujeito. Are you at home? Não é isso? Mas com a tag question, você na verdade vai usar o to be no final. E como essa frase é uma afirmação, você vai ter que negar ela. Aren't you? E aí você responde da maneira como você responderia essa aqui de baixo, né? Por exemplo, yes, uma resposta curta, né? Yes, I am. Nessa aqui você responderia yes, I am, por exemplo. E quando você não tem nem modal e nem to be, você vai usar o do. Então você pode ter a seguinte frase: You live in São Paulo. Para transformar isso aqui numa pergunta, geralmente a gente utilizaria o do, né? Então seria do you live in São Paulo, né? Mas até question, o que a gente faz? A gente, na verdade, utiliza o do no final. E como é uma afirmação, a gente tem que negar. Don't you? Beleza, pessoal? Tá ficando claro isso? Agora vamos ver, isso aqui é quando você tem uma afirmação. E quando você tiver uma negação, o que acontece? Bem, vamos dar uma olhadinha aqui. Quando você tem uma negação, um modal negando, vamos usar o will aqui só para diferenciar um pouquinho. Imagina que você tem algo assim, you will not, tá o won't aqui, tá? Que é a contração do will not, won't, study English next year. Para a gente transformar isso aqui numa pergunta, a gente geralmente utiliza o verbo modal na frente, né? Seria won't you study English next year? Mas a tag question, na verdade, a gente usa o will que no final, a gente repete ele. Aqui, como essa frase é uma negação, você vai perguntar afirmando. Will you? Se fosse com um verbo to be, não, uma negação com o verbo to be, you aren't sick, você não está doente. Sick. Se você fosse transformar isso aí de uma maneira normal, seria aren't you sick? Mas aqui a gente vai usar o tag question, então a gente só coloca o to be no final. Como é uma negação, esse né tem que ser uma positiva. Are you? E para todos os outros verbos, que não seja nem modal e nem to be, você vai ter que usar o do. Então imagina que você tem a seguinte situação, vou botar aqui até no passado, tá certo? Para você ver que isso aqui na verdade funciona para todos os tempos verbais. You didn't play tennis yesterday. Você não jogou tênis ontem. Se você fosse transformar essa frase numa pergunta, ficaria da seguinte maneira, de uma forma normal, sem ser o tag question. Didn't you play tennis yesterday? Mas como a gente quer o tag question, a gente só vai usar o did no final. Como é negação, tem que ser uma positiva. Did you? Então, pessoal, essas tag questions elas são usadas dessa seguinte maneira. Espero que tenha ficado claro para vocês, tá certo? E mais uma vez, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, porque isso aí me ajuda bastante a espalhar o conteúdo do meu canal. Se você tiver interesse nesse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, porque eu posto dicas aqui semanalmente. Então é isso, pessoal. Até a próxima.